Gostaria de compartilhar com vocês Salmo número 121. Diz assim a palavra do Senhor: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alegre. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alegre. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. E aí eu faço uma pergunta para os irmãos: quem é que nunca recorreu ao livro de Salmos, não é verdade? A gente sabe também que este livro é meio que... existe meio que uma mística entre muitos cristãos e ímpios também. Quando você chega na casa de alguém, porventura que vocês já viram, a Bíblia aberta, está aberta em que livro? Aí deixa eu fazer outra pergunta: quais são os salmos que a Bíblia está aberta? 91. 23. Então eles deixam aberto o livro de Salmos nesses dois. Por quê? Porque, segundo a mística, vai trazer bênção, prosperidade, proteção, entendeu? Então fica aberto lá. Para nós cristãos, nós sabemos que esse livro é muito mais do que isso. O livro de Salmos, ele é um refrigério e um bálsamo para as nossas almas. São composições poéticas que revelam um enorme conjunto de sentimentos humanos, revelando também verdades sobre Deus e sobre os seus atos na história da humanidade. Eu gosto muito da definição de João Calvino, quando ele diz assim: ele denomina este livro como uma anatomia de todas as partes da alma, pois não há sequer uma emoção da qual alguém porventura tenha participado e não esteja ali, representada como no espelho. E diante disso, eu me lembro inúmeras vezes onde eu recorri ao livro de Salmos. Às vezes por passar por alguma luta, alguma dificuldade, não sabia o que orar ou como orar, nós recorremos a esse livro. Eu fiz isso por inúmeras vezes, quando você está talvez com o coração meio entristecido, meio chateado, com dúvidas ou preocupado. O livro de Salmos é esse livro que vai trazer refrigério, consolo, é o livro que vai nos fortalecer diante dos momentos de dificuldade. Quando nós lemos agora o Salmo de número 121, ele é o segundo dos cânticos de romagem. Os cânticos de romagem, também conhecidos como os cânticos do degraus, vem da ideia de subir os degraus do templo. São, na verdade, uma coleção de 15 salmos, dos 120 ao 134, que serviam como um inário para os judeus que estavam peregrinando a Jerusalém para adorar a Deus no templo. Essa peregrinação, irmãos, até Jerusalém, durava dias. E eles enfrentavam muitos perigos. Eles passavam por vales escuros, montes rochosos, enfrentavam víboras, feras selvagens, assaltantes. De dia, eles eram assolados pelo calor do deserto. À noite, eles enfrentavam aquele frio gelado. E tudo, praticamente tudo, era motivo de preocupação para esses viajantes. E diante de tantas dificuldades, os peregrinos, eles encontravam força onde? Nos Salmos. Eles encontravam força, fé, esperança e proteção nesses cânticos de romagem. Então eles caminhavam e eles cantavam, adoravam a Deus com esses cânticos. E assim como eles, também nós somos peregrinos, não é verdade? Nós somos peregrinos. Em 1 Pedro 2,11, o texto nos diz: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais e guerreiam contra a alma. A nossa caminhada também é uma caminhada longa. Também iremos enfrentar inúmeras dificuldades até Jerusalém Celestial. É para lá que nós estamos caminhando.
Iremos enfrentar também vales escuros. Iremos enfrentar o vale da enfermidade, por muitas vezes. Iremos enfrentar o vale da dificuldade financeira, o vale do abandono, o vale da perseguição. Iremos também subir montes rochosos e enfrentar víboras, feras, perseguições, noites intermináveis, dias terríveis. Tudo isso também nós vamos enfrentar, assim como aqueles peregrinos que caminhavam até Jerusalém para adorar a Deus no templo. Nós também hoje, como peregrinos neste mundo, caminhando para Jerusalém celestial, também iremos enfrentar tamanhas dificuldades. E nós precisamos entender uma única coisa. Nós precisamos entender que nessa jornada até Jerusalém celestial, o nosso único auxílio é a palavra de Deus. O nosso único auxílio é a palavra, e nela, na palavra, nós vamos encontrar refrigério, força, esperança, graça e misericórdia, para que possamos continuar firmes na missão, nessa caminhada, até chegar na Jerusalém celestial. Nós temos que crer e entender dessa forma. Muitos buscam recursos ou buscam alívios em fontes errôneas, mas nós que temos o discernimento, nós que entendemos, nós buscamos força, fé e esperança na palavra de Deus. Hebreus 4,12 nos diz o quê? Que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante que qualquer outra espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Está precisando de alívio, está precisando de refrigério, está precisando de consolo, é na palavra de Deus. Mateus 4,4 diz o quê? Que nem só de bom viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. No salmista, no Salmo de número 119, vai dizer o quê? Que a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Salmo 119, verso 114, diz o quê? Que tu és o meu refúgio, o meu escudo. Espero na tua palavra. Irmãos, não existe outro meio. Não existe outra forma. Não há outra válvula de escape a não ser a palavra de Deus. Quando você estiver passando por momentos de dificuldade nessa caminhada até Jerusalém celestial, lembre-se disso. Você deve recorrer à palavra de Deus. Lá você vai encontrar refrigério para a sua alma. Vai encontrar força para não desanimar, para não desistir, mas para continuar firme, caminhando, olhando para o alvo, que é lá. É para lá que nós estamos indo. E quando nós lemos então o verso de número 1, que diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me veio o socorro? Aqui, os peregrinos, na medida que se aproximavam da cidade de Jerusalém, eles olhavam para as montanhas que eram enormes. E os peregrinos então erguiam os seus olhos e faziam essa pergunta: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E essa pergunta, ela revela o quê? Ela revela um coração aflito, um coração que necessita de socorro, um coração que necessita de auxílio diante das dificuldades da vida. Quem nunca fez essa pergunta aqui? Quem nunca fez essa pergunta? De onde me virá o socorro? Quando você talvez recebe um diagnóstico do médico, quando você recebe a notícia que perdeu um ente querido, quando você vê que o seu filho ou seu esposo está preso nas drogas ou no alcoolismo, quando de forma repentina o patrão te chama na sala e fala: você está demitido. Parece que o chão se abre. E a pergunta que vem ao nosso coração é: de onde me virá o socorro? Quem poderá me ajudar? Quem poderá me trazer auxílio? Como que eu vou resolver essa questão? Como que eu vou lidar com esses problemas diante de tamanhas dificuldades que surgem? E aí nós precisamos entender que o nosso socorro, ele não vem dos homens. O nosso socorro, ele não vem de armas, não vem do dinheiro, não vem de ideologia. O nosso socorro não está nessa terra, e nada que é terreno, que é material. O nosso socorro, ele vem de Deus. O nosso socorro, ele vem do alto. Como o salmista disse no Salmo de número 20, verso 7, alguns confiam em carros e em cavalos, mas nós não. Nós fazemos menção do nome do Senhor. É nele que confiamos. É no momento de angústia, no momento de dor, no momento de perda, no momento de lamento.
quando o nosso coração, a nossa alma grita por socorro, nós temos que olhar para além dos montes e entender que o nosso socorro ele vem do alto. Tanto que no verso número 2, o salmista responde essa pergunta, ele diz: o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, nós podemos confiar e descansar, pois no momento certo, o socorro de Deus irá alcançar a minha e a sua vida. Isso eu tenho certeza. Lembro-me da passagem onde os discípulos estavam no barco com Jesus, o forte vendaval, ondas terríveis assolavam o barco, e de repente o socorro de Deus chegou. Cristo se levanta, ele dá a ordem ao vento, ele acalma o mar, e ele traz bonança sobre aquele lugar. O que eu aprendo aqui é que no momento certo, na hora certa, quando você menos esperar, quando parecer que tudo está caminhando para o seu fim, o socorro de Deus, ele vai interferir na sua história. Ele vai trazer auxílio, ele vai trazer refrigério, ele vai trazer bonança para a sua vida. Nós temos que crer nisso. O Salmo de número 46 nos diz que Deus ele é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Portanto, meus irmãos, podemos afirmar que Deus, ele é o nosso socorro. O Criador do universo, aquele que fez os céus e a terra, aquele que trouxe à existência todas as coisas com o poder da sua palavra, aquele que disse: haja luz e houve luz, aquele que é poderoso, irmãos, para trazer à existência aquilo que não existe. Esse Deus maravilhoso, grandioso, poderoso, esse Deus que venceu a morte, esse Deus que ressuscitou ao terceiro dia, esse Deus é o Deus que vai trazer socorro e alívio para você. Esse Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele tem domínio sobre todas as coisas. A criação obedece. A criação se prostra diante dele. Então, quando o salmista diz: olha, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, ele está querendo nos trazer uma verdade, para que nós possamos descansar nele, porque o nosso Deus, ele é o Criador do universo. E se ele é o Criador do universo, aquele que sustenta os céus e a terra, você pode ter certeza que nessa jornada até Jerusalém Celestial, ele vai trazer auxílio e socorro para a sua vida. Os versos de número 3 e 4 diz assim: ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se mantém alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O nosso Deus, irmão, sempre se manterá alerta. O protetor de Israel não cochila nem dorme. Ao contrário dos guardas humanos que precisam de um tempo para descansar, o nosso Deus não. O nosso Deus não cochila. O nosso Deus, ele não é como o Baal. Lembra lá de 1 Reis, quando Elias desafia os profetas de Baal de Azera? E Elias fala assim: olha, grita mais alto aí, porque talvez Baal esteja dormindo. Sei lá, está fazendo um churrasquinho, jogando um videogame, grita mais alto para acordar Baal, porque ele precisa despertar. Vocês estão aí se sacrificando, se mutilando, e não há resposta, não há uma intervenção de Baal. Talvez ele esteja cochilando. Nós temos que entender isso. O nosso Deus, irmãos, não é Baal. O nosso Deus, ele não cochila. O nosso Deus, ele não dorme. Pelo contrário, a palavra nos fala que os seus olhos são como chamas de fogo, estão sobre toda a terra. Ele contempla a sua vida, ele contempla a sua história, ele contempla as suas lutas, ele contempla as suas dificuldades, ele sabe muito bem o que passa no seu coração, ele esmiuça o seu ser, ele sabe o que você está pensando nesse exato momento. O nosso Deus, ele não fica cansado, fatigado, ele não precisa tirar férias, ele não precisa ir para um resort, não. Nosso Deus não precisa nada disso. O que nós precisamos crer é que o nosso Deus, ele é poderoso. E ele está nos sondando a cada instante, a cada minuto. Quando você se deita para dormir, lá está Deus sondando o teu sono. Quando você se levanta pela manhã, esse Deus, o guarda de Israel que não dorme, ele está
lá olhando você, se levantando pela manhã, escovando os seus dentes e caminhando para o teu serviço. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos. Um Deus poderoso, um Deus que não cochila, um Deus que não dorme, um Deus que está atento e olha e cuida dos seus filhos. Spurgeon diz o quê? Que o Senhor nos guarda como um homem rico guarda os seus tesouros. Como um capitão guarda uma cidade com uma guarnição. Como um destacamento real guarda a cabeça do seu monarca. Assim, Deus zela pela vida dos seus filhos. Os versos 5 e 6 dizem o quê? Que o Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia, o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor é a tua sombra. O Senhor é como a tua sombra que você tenta, de inúmeras formas, se desvencilhar dela e não consegue. Assim é o Senhor. Ele está contigo em todo o tempo. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele está presente ali. Você nunca estará sozinho. E nós precisamos entender que com isso nós temos segurança, com isso nós temos paz, com isso nós temos a certeza, irmãos, de que tudo vai ficar bem. Porque, por mais que nós nos sintamos sozinhos, quando você se volta para a palavra, você consegue enxergar que o Emanuel, Deus conosco, está lá. É como aqueles discípulos no caminho de Emaús, lembra? Estavam caminhando, voltando para a sua cidade natal, entristecidos, desanimados. Por quê? Porque o Cristo Salvador, o Redentor, aquele que viria para os libertar da opressão, foi crucificado, estava morto. E eles caminhavam, voltando para Emaús, sem esperança nenhuma, achando que estavam sozinhos, sentindo no coração uma aflição e um medo terrível. Por quê? Porque o Cristo, o Salvador, foi morto. Mas o que o texto nos fala? Que de forma repentina, Cristo estava ali caminhando com eles, conversando com eles, trazendo calor ao coração daqueles homens, trazendo esperança. E aqueles homens então tiveram, por um momento, conseguiram discernir, conseguiram enxergar que era Jesus. Quando ele repartiu o pão, ele falou: nossa, diferente, porque quando esse homem falava conosco, nosso coração queimava. Você, irmão, pode até se sentir sozinho. Você pode até, no seu coração, no seu íntimo, achar que as lutas que você está enfrentando, que ninguém está te assistindo, que você está caminhando para Jerusalém Celestial e ninguém está ao seu lado. Não. Fique tranquilo. O Senhor é o seu protetor, é como uma sombra que o protege. Ele está com você. Ele é o guarda de Israel. Ele é o seu protetor. De dia, de noite, não importa. Isso significa o quê? O salmista está dizendo para nós aqui que os intempéries da vida, as dificuldades da vida, não importa. Deus, Ele vai cuidar de você, seja de dia ou seja de noite. Ele vai zelar pela sua vida, seja de dia ou seja de noite. Não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho da dificuldade. Nós vamos chegar a Jerusalém Celestial. Assim como os peregrinos tinham como objetivo chegar lá na Jerusalém para adorar a Deus, nós também temos esse objetivo. E nós vamos chegar. O verso de número 7 diz: o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a sua alma. Há muitos, irmãos, há muitos males que conspiram contra nós nessa jornada rumo a Jerusalém. Nós sabemos disso. O diabo com a sua astúcia, o mundo com o seu esquema nos odeia, e o pecado que nos seduz. Porém, a palavra nos garante que o Senhor nos protege, nos perdoa e e nos salva. O Senhor, Ele guardará a tua saída
e a tua entrada. Isso significa que as nossas atividades durante a vida inteira, não importa, chama a atenção às aventuras e aos empreendimentos da pessoa, desde a aurora até o pôr do sol. Deus protege o peregrino, desde que ele saia de casa até chegar em Jerusalém, e de Jerusalém ao retorno de sua casa. Deus protege o seu povo. Todos os dias, quando você sai de casa para o trabalho, e quando você retorna para o repouso, Deus ele vai guardar a sua saída, Deus vai guardar a sua chegada. Isso significa que o nosso Deus está conosco em todo o tempo. Eu quero concluir com a exposição desse salmo, com as palavras de Augusto Nicodemos, que eu achei sensacional. Ele diz que a expressão, ele é o guarda de Israel, nos leva para a doutrina da aliança. Israel era o povo da aliança, pois Deus havia escolhido esta nação, dentre todas as demais, para ser o seu Deus. O Senhor lhes deu a sua lei, a sua aliança. Deus fez promessas à nação de Israel e tinha um pacto com ela. Por isso, ele é o guarda de Israel. Ele guarda não somente a nação, mas cada filho da aliança. Nós, os que cremos em Jesus, somos os descendentes de Israel. A igreja é a continuação espiritual da nação de Israel. Deus tem com a igreja um pacto, uma aliança firmada, irmãos, no sangue do Cordeiro derramado na cruz. Somos o povo da aliança. O Senhor é o nosso Deus. O nosso socorro vem daquele que morreu por nós na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Entenda, Deus, ele não tem obrigação nenhuma em nos proteger. Mas, pelo pacto, pela graça e pela aliança firmada, não em sangue de animais agora, mas no sangue precioso de Jesus, derramado na cruz, ele se tornou o nosso guarda, o nosso protetor, aquele que nos liberta, aquele que nos salva, aquele que nos conduz até Jerusalém Celestial. Amém? Eu quero orar com vocês nesse instante. Feche seus olhos, esconda a sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, pela tua verdade. Nós te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que tu és o guarda de Israel. Tu és aquele que está conosco em meio às tempestades, em meio às lutas, em meio às provações. Tu és aquele, ó Deus, que nos protege. Tu és aquele que guarda a nossa entrada e a nossa saída. Tu és aquele, Senhor, que está conosco em todo o tempo. Tu és o Emanuel. Tu és o Deus presente. Tu és, ó Pai, o Deus de vales, também é o Deus de montes. Tu és o Deus que nos protege e nos livra de feras, de víboras. Tu és o Deus que nos capacita. Tu és o Deus que fortalece, ó Pai, os nossos pés para subir em montes. E Tu és o Deus, ó Pai, que nos consola nos momentos de dor. Obrigado, ó Deus, por essa verdade. Obrigado, Senhor Deus, porque nesta noite nós aprendemos que o nosso socorro vem de Ti. Que o nosso socorro vem do Senhor. E somente no Senhor nós devemos confiar. Nós depositamos em Ti, ó Pai, a nossa esperança. Depositamos em Ti, ó Deus, o nosso coração, a nossa fé. Porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos. Obrigado, Pai, pela Tua graça. Obrigado porque o Senhor nos salvou, nos resgatou. E está nos direcionando, está nos capacitando para Jerusalém Celestial. Assim nós oramos a Ti, ó Deus, em nome